Metrópole Entrevista. Bom dia, a gente vai conversar agora com Rafson Ximenes, ele que é defensor público geral, vai falar sobre o lançamento de uma nova cartilha que a Defensoria Pública elaborou em parceria com a polícia também, e é uma cartilha, na verdade, que atualiza uma versão de 2019. Bom dia, Rafson, boa tarde, na verdade. Queria que você falasse um pouquinho dessa cartilha, do intuito que tem e também dessa questão do racismo, que está muito presente, né? Pelo que soube, o lançamento ainda vai acontecer, mas vocês têm divulgado muito nesse sentido. Bom dia, André, tudo bem? Prazer falar com você. Só não digo que é um prazer maior porque a gente compartilha uma paixão. Acho que a gente tem 5 motivos hoje para estar um pouco chateado. Mas é verdade, a Defensoria está fazendo o lançamento da segunda versão da cartilha de abordagem policial. É um documento que foi pensado para ser divulgado junto à população e também junto aos policiais militares, policiais civis, às guardas municipais, para que todos saibam quais são os seus direitos e quais são os seus deveres no momento de uma abordagem. E para que dessa forma a gente consiga evitar ao máximo que aconteça um episódio de violência, um episódio de violação, e para que a população se sinta segura e tranquila e mais próxima da sua polícia, da política de segurança que é adotada para ela própria. É uma cartilha que fala, Rafson, tanto do qual é o dever, né, do cidadão quando ele for abordado, né, quando tiver a blitz acontecendo ou qualquer tipo de abordagem, mas também qual é o dever do policial, né, que não, os pontos que eles não podem extrapolar. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, o dever de cada um e quais são os pontos mais polêmicos, né, ou pelo menos que gerou algum tipo de polêmica ou algum tipo de rusga com a polícia, se houve algum tipo de situação nesse sentido. Pois é, na verdade, André, a gente nunca teve rusga com a polícia em relação à cartilha de abordagem, porque sempre foi uma cartilha que a gente dialogou muito com forças de segurança para realizar e para elaborar. Na edição anterior, a gente teve um trabalho muito próximo com a escola, com a formação que é feita aos policiais. E nessa abordagem agora, a gente teve um trabalho ainda mais próximo com o próprio comando da polícia e com a própria Secretaria de Segurança Pública, para ajustar os pontos. Aonde que ficam as polêmicas principais? Normalmente, elas são decorrência dos preconceitos que a sociedade tem e que, às vezes, são internalizados na hora da política de segurança. Por exemplo, um ponto que gerou alguns ruídos na edição passada, gerou algumas reclamações, foi quando a gente fala da abordagem das pessoas trans. E por que gerou reclamações? Porque existe uma grande carga de preconceito na sociedade e havia uma dificuldade de entender que uma mulher trans, ou seja, uma pessoa que nasceu biologicamente como do gênero masculino, mas que se identifica com o gênero feminino e passa a agir, a se apresentar como mulher, ela é mulher. Ou seja, ela tem que ser abordada, a abordagem a ser realizada com ela tem que ser feita preferencialmente com uma policial feminina. E o mesmo vale para uma pessoa que nasce biologicamente como mulher e, ao longo da vida, adota o gênero masculino, se torna um homem. E a abordagem tem que ser feita preferencialmente por um policial masculino também. Então, esse foi um ponto que gerou um pouco de ruído, que eu acho que está até contornado, os policiais já entenderam. Outro ruído que gera é que, às vezes, e às vezes isso é estimulado também, André, as pessoas entendem que quando você fala em garantia dos direitos humanos, você está falando contra a polícia ou contra os agentes de segurança, quando, na verdade, é o contrário. Direitos humanos existem para todas as pessoas, inclusive para os policiais, e direitos humanos são uma condição inescapável de uma política efetiva de segurança pública. Segurança pública que não respeita direitos humanos não é segurança, é terror. Então, isso faz parte da abordagem. Mas, por esse receio, algumas pessoas estimularam algumas reações do tipo: mas ninguém se preocupa com o policial. É claro que ele se preocupa com o policial. É claro que ele se preocupa e vê o policial como um agente da sociedade que sofre bastante, que é mal remunerado, que é bastante exposto a riscos e que precisa, pela responsabilidade que tem, que é a permissão de representar um braço armado do Estado, precisa de uma formação muito intensa para que não exceda os poderes que tem, para que não exceda os seus deveres e para que não se perda nessa função. E, ao mesmo tempo, precisa de apoio. Então, uma cartilha que ela, ao mesmo tempo que ela fala das obrigações que os policiais têm, também fala de recomendações para a população.
Então, acho que são aspectos que podem ser superados e que, se forem bem observados, isso vai gerar que as próprias abordagens que são realizadas sejam mais tranquilas e que a população não seja e não se sinta violentada. Nem tema a sua polícia, que não é objetivo de ninguém. A população tem que temer a polícia, tem que respeitar. A gente está conversando aqui com o Rafson Ximenes, ele que é defensor público geral, falando da cartilha que vai ser lançada na quinta-feira, né? Assinada pela Defensoria e também pela polícia. Rafson, você tocou num assunto aí bem interessante, que é esse discurso dos direitos humanos, né? No Brasil, ele passou a ser um discurso muito enviesado. Geralmente as pessoas associam que quem milita em favor dos direitos humanos está defendendo sempre bandido. E isso é um discurso, inclusive, que setores políticos se apropriam disso para falar é uma defesa de bandido, de criminoso, quando na verdade os direitos humanos é uma defesa a qualquer tipo de vida humana, né? A vida humana como um todo. Essa preocupação que vocês têm também com a polícia, de englobar a polícia e também mostrar que tem que ter o devido respeito à autoridade policial, parte muito dessa compreensão, de expandir essa discussão sobre os direitos humanos? Sim, claro, André. Eu acho que isso é uma face da nossa evolução social que tem prejudicado muito o povo brasileiro, e especificamente o povo baiano também, essa incompreensão dos papéis. Por quê? Por conta dessa incompreensão dos papéis e dessa incompreensão do que são direitos humanos, essa incompreensão do que é efetivamente segurança pública, ele tem evitado que a discussão das políticas de segurança seja feita de forma madura, que a gente avalie o que funciona e o que não funciona, que a gente avalie o que de fato traz segurança para a população e o que não traz segurança e apenas reforça estereótipos ou reforça sofrimento. A gente tem um tema que é bem polêmico, mas ao mesmo tempo que a própria polêmica explica esse nó que a gente se encontra, que é quando você fala de política de drogas. É um fato incontroverso no mundo inteiro que a política de guerra às drogas não tem resultado efetivo. Não dá mais segurança para ninguém, nem diminui o consumo de drogas. E, ao mesmo tempo, é uma política que gera muitas mortes, gera muita violência. E o nosso parlamento, tanto em âmbito estadual, mas principalmente nesse caso em âmbito federal, não consegue discutir de forma tranquila, de forma racional. Não consegue porque tem medo da discussão, porque a discussão é travada. Porque na hora que alguém falar em temos que rever a política de guerra às drogas, já vem esse discurso, você fala, você está defendendo traficantes, você está defendendo bandidos, e o que vai acontecer com a sociedade? Você quer que todo mundo fique drogado? Quando não é isso que acontece. E isso vale para a segurança, o movimento de abordagem. Isso vale, por exemplo, para a gente, quando a gente fala, e a cartilha vai dizer isso, a cartilha vai ser lançada nessa quinta-feira, nas páginas da Defensoria, no YouTube da Defensoria Pública, todo mundo pode acompanhar, em conjunto com a Assembleia Legislativa, com a Câmara Municipal de Salvador, a TV Aula vai transmitir, a TV Câmara vai transmitir. É importante que as pessoas vejam isso, para entender, quando a gente fala de abordagem, que você não pode usar, por exemplo, a cor da pele de alguém para fundamentar a razão de uma abordagem. Você não pode usar o cabelo de alguém para fundamentar a razão de uma abordagem. Ou, indo além dessa abordagem que é feita na rua, você não pode entrar na casa de alguém sem uma ordem judicial, a menos que exista flagrante. E não é porque uma pessoa mora num bairro mais pobre, uma pessoa mora numa comunidade conhecida como favela, que é possível entrar na casa dela. E isso, André, é um passo de evolução para a gente sair de um regime do medo e passar para um regime democrático, em que as pessoas confiam nas instituições. Que as pessoas, e quando eu falo instituições, fica bem claro, eu estou falando de todas. Eu não estou falando apenas da polícia. Porque tem uma coisa que a gente tem que também falar com muita transparência. A polícia da Bahia, a polícia do Brasil, muitas vezes se comporta de forma violenta. Mas grande parte da responsabilidade por isso está além da polícia. Grande parte da responsabilidade por isso é porque as outras instituições que deveriam fazer o controle, deveriam fazer a apuração, deveriam fazer uma política diversa, não fazem. E estimulam, às vezes, práticas que são permeadas de racismo, são permeadas de violência, porque todas as instituições estão também atingidas pelo racismo. Todas as instituições estão atingidas pela cultura de violência. Então, quando eu falo disso, e essa cartilha é específica para a abordagem da polícia, mas esse é um problema que não é só da polícia. Pelo contrário. A gente só vai avançar
na segurança pública quando a gente entender que segurança pública se faz muito além de polícia, se faz com defensoria, faz com o Ministério Público, faz com o Judiciário, faz com o Poder Executivo, faz com o Poder Legislativo, faz com políticas públicas, André, como, por exemplo, iluminação, Sim. como, por exemplo, a melhoria do transporte público, como, por exemplo, políticas habitacionais. Tudo isso está envolvido. E quando a gente pensa nesse assunto e acha que todo o problema está concentrado na polícia, a gente termina jogando nos ombros do policial uma responsabilidade que ele não tem condições de responder sozinho e, direto ou indiretamente, estimula que ele haja com violência, que ele procure na violência ou na solução fora da lei a única forma de dar o resultado que as pessoas esperam que ele dê. Então, é um problema realmente muito grave que a gente tem que ter muita seriedade para discutir. Agora, Rafson, tem um ponto que geralmente se fala muito em relação a blitz, a abordagem policial, que é essa figura jurídica, esse termo da fundada suspeita, que é quando o policial, ele pode, a autoridade policial, ele pode ali, baseado na suspeita de alguma atividade, revistar a pessoa, fazer abordagem no carro, enfim. Eu queria que você falasse um pouco como essa figura da fundada suspeita, ela, às vezes, muitas vezes, ela vai resvalar no racismo, porque há um tipo social que se atribui à criminalidade, e a gente sabe que, falando de Brasil e propriamente da Bahia, está muito ligado a populações negras. Então, como é que essa figura de ser fundada suspeita, esse termo jurídico, pode se tornar algo perigoso em relação a isso, né? De criminalizar um tipo social, uma figura social, e quanto isso a cartilha também tenta combater, esclarecer, para não endossar essas questões de racismo e, enfim, preconceito de cor, de classe. Como é que a cartilha tenta driblar essa atividade? Então, André, tem até um estudo que eu recomendo aí que os ouvintes da Rádio Metrópole que eles possam procurar, se quiserem, um estudo que não é nem da Defensoria, um estudo antigo, feito por uma pesquisadora carioca, é um livro chamado Difíceis Ganhos Fáceis. Esse livro ele faz um estudo de todas as abordagens que foram feitas a adolescentes no Rio de Janeiro, que levaram adolescentes a serem internados. E tem uma parte desse livro que ela faz um estudo justamente sobre a atitude suspeita, a fundada suspeita. E ela tem uma conclusão que chega a ser curiosa, que ela diz que, para adolescentes negros, pobres, muitas vezes ela viu que era uma praxe ser considerado fundada suspeita, ou atitude suspeita, o fato de ele estar no bairro rico, e só isso. Ou o fato de ele estar com uma roupa que é maior do que a roupa que é maior do que o tamanho dele. Tem um caso que ela fala do fundado suspeito, que ela até chama de caso, não lembro se ela chama de caso Bob Marley ou caso Gilberto Gil, que é uma pessoa que estava no aterro do Flamengo, que estava em atitude suspeita porque era um jovem negro no aterro do Flamengo. Apenas por isso, né? Por estar ali. Exato. Apenas por estar lá no aterro do Flamengo, fazer uma espécie de um piquenique, alguma coisa assim, ela não poderia estar. Então, veja que tudo isso, ela fala isso e chega à conclusão de que, na forma com que vem sendo tratada historicamente, a atitude suspeita é a pessoa ser negra e a pessoa ser pobre. E aí que está todo aquilo. A avaliação que deve ser feita de uma pessoa que está em fundada suspeita, ou que há fundada suspeita, fundados indícios de que ela cometeu um crime, ou que está cometendo um crime, ela tem que se basear em atos e não em preconceitos. E não pelo local que a pessoa está. E quando eu falo ato, eu falo de uma conjuntura. Acabou de acontecer um crime em um determinado local e a pessoa está com algo que faz parecer que é o objeto que está envolvido no crime, algo nesse sentido. Mas como a gente tem uma história, André, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo. Sim. A gente aboliu a escravidão e não fez nenhuma política de inclusão dos ex-escravos. Não sei se você já leu, André, se os ouvintes tiveram curiosidade de ler, a Lei Áurea. Mas a Lei Áurea é uma lei que tem 2 artigos. É uma lei que, artigo 1º, está abolida a escravidão. Artigo 2º, revoga-se todos os dispositivos em contrário. Ponto. Não teve uma preocupação de o que essas pessoas vão fazer agora. É aquilo que Lázaro Matombe canta, né, no dia 14 de maio. Aquela né? coisa que Lázaro coloca na música dele, no 14 de maio. O 13 foi a abolição, mas o 14 ninguém queria mais saber, né, do que vai se fazer com aquele contingente ali populacional. Então, o que acontece, por conta disso, há uma tendência das pessoas acharem que é natural fazer uma associação entre a cor da pele e a criminalidade, ou entre a cor da pele e os problemas
sociais, que isso é um aspecto natural. E, ao mesmo tempo, como é natural, como a gente vê no histórico de escravidão, as pessoas toleram com muito mais facilidade os atos de violência que são praticados contra pessoas negras. E isso é algo que todo mundo tem que combater. Todas as instituições e todas as pessoas têm que combater. E, mais uma vez, eu repito, quando eu falo todas as instituições, eu não estou falando só da polícia, estou falando da polícia, estou falando da defensoria, do judiciário, de todo mundo. E todas as pessoas, estou falando de mim, estou falando de você, estou falando dos ouvintes, estou falando de todo mundo que tá aqui acompanhando esse debate. Beleza. Rafson, eu queria lhe agradecer imensamente aqui pela entrevista, mesmo não sendo um dia muito feliz com essa derrota do Bahia, esses 5 motivos aí para a gente se preocupar. Mas eu queria que você falasse, reforçasse já nessa consideração final aí o lançamento da cartilha, o dia, o horário para quem quiser acompanhar. E te agradeço muito aqui pela entrevista. Obrigado, André. Eu que agradeço a você, a toda a Rádio Metrópole por essa oportunidade de conversar com vocês, aos ouvintes por escutarem. O lançamento da cartilha vai ser feito na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, e pode ser acompanhado pelas páginas sociais da Defensoria, pelo YouTube da Defensoria Pública, pelo Facebook, e peço que as pessoas sigam, curtam, compartilhem nossas páginas. Vai ser também transmitido pela TV Alba e pela TV Câmara, pelas páginas da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal de Salvador. É uma parceria que a gente vem tentando fazer já com a Assembleia Legislativa, a Comissão de Direitos Humanos, já há algum tempo, e com a Câmara Municipal, que criou agora a sua Comissão de Direitos Humanos, também fazer esse acompanhamento. Eu convido todos e todas para assistirem, para conhecerem, e para depois terem acesso também à cartilha e para debaterem. Podem criticar, podem elogiar. O importante é que a gente avance e que tenha uma sociedade cada vez melhor, principalmente para as pessoas mais pobres viverem. Obrigado, André. Valeu, Rafson. A gente conversou com o Rafson Ximenes, ele é defensor público geral, falando dessa cartilha, né, que fala sobre abordagem policial, como proceder, tanto o policial quanto o cidadão, e tocando em pontos muito interessantes, né, sobre o racismo, sobre pessoas trans, né, uma nova sociedade que emerge ali, e como a polícia precisa estar preocupada com essas questões todas, né, alinhada com tudo isso, e também o cidadão.